Deus, quanta beleza em pouco tempo o Senhor tem feito, né? 15, 20 minutinhos de pura beleza do que o Senhor tem feito. Ele estava falando a gente se impressiona, né? 12 horas de barco, mais 10 de caminhada. Mas teve um missionário que deixou os santos céus dele para vir buscar aquele que estava perdido. O Senhor Jesus Cristo deixou a santidade plena e atravessou todo o cosmos para vir buscar a mim e a você. Ele é o nosso grande missionário. Se 12 horas e 10 horas te impressiona, nós deveríamos ficar impactados da onde o Senhor Jesus Cristo veio para nos buscar. Nós somos gratos ao Senhor Jesus Cristo e por isso cultuamos Ele nesta hora. Amém? Amém. Deixa eu respirar aqui. Foi muito forte. É muito forte. Deus operando é demais. Deixa eu tentar quebrar aqui o gelo. Vocês receberam o informe desse mês? Eu não sei quem está fazendo a capa, mas capricharam demais nesse informativo. Eu não sei porquê. Quem fez esse informativo mensal 29, caprichou demais. Se você não tem, pegue lá e moldure esse negócio aqui. Quem está com ele na mão entenderá do que eu estou falando. Que coisa linda esse informativo. Ai, Jesus. Vamos abrir em Lucas 12. Nós estamos falando sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Tem um texto aqui para trabalhar com vocês vamos ver se eu consigo ser breve. Nós fomos em Mococa uma vez, Rogério, e tinha muitas igrejas, né, ao redor ali de Mococa. E aí fizemos a pergunta, como que vocês escolhem as igrejas aqui? Tem muitas igrejas, né? E aí eles falaram assim, aonde o sermão do padre for menor. Onde o sermão for menor, a gente vai lá. Eu já vou ter que fazer um sermão nessa estrutura. Irmãos, nós vamos ler Lucas 12, do 13 ao 21. Quem não tiver com a leitura, né, abram aí, Lucas 12, 13 a 21. É a parábola do rico e insensato. Lucas 12, do 13 ao 21. Quem não tiver com as escrituras aí, né? Se não tiver, a pessoa compartilha do lado, mas quem não tiver também, tem aqui uma alternativa. Eu coloquei para a gente também acompanhar, caso você queira acompanhar na tela comigo. No versículo 13 diz assim, um homem dentre a multidão lhe disse, Rabi, ordena meu irmão que divida a herança comigo. Mas ele lhe disse, homem, quem me fez juízo repartidor entre vós? Então lhe disse, prestem atenção e tende cuidado com toda espécie de desejo insaciável, pois a vida de uma pessoa não consiste na abundância de suas posses. E ele contou essa parábola dizendo, havia um certo homem rico, cuja terra produzira abundantemente, e ele discutia consigo mesmo. Que farei? Pois não tenho onde armazenar as minhas colheitas. E disse, farei isso. Derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores e armazenarei todo o meu cereal e os meus bens. E direi à minha alma, alma, tendes muitos bens ajuntados para muitos anos, descansa, come, bebe e diverte-se. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite a tua alma te será requerida, e o que preparaste de quem será? Assim é aquele que entesoura para si mesmo e não está reunindo riquezas para Deus. Amém? Vamos fazer uma breve oração? Grande Deus, teu nome seja glorificado e exaltado. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e nos dá aquele momento, como o Flávio disse aqui, Pai Fábio disse, da valorização da tua palavra. Nos ajude, Senhor Deus, a valorizar quando o Senhor fala conosco através das Escrituras. Que o teu nome seja glorificado, como tem sido até agora, Pai. Para que a gente termine esse culto, dando glórias ao seu nome e obedecendo aos teus mandamentos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos lá. Deixa aí. Eu dividi aqui, fora o diálogo, eu dividi esse texto para a gente entender e prosseguir diante dele, em 7 pontos.
Temos um provérbio geral no início, onde Jesus Cristo fala para todo mundo, né, que a vida não consiste na abundância dos nossos bens, né, a vida não consiste na abundância dos bens. Tem ali os bens outorgados, que é quando a colheita daquele homem abundantemente começa a ser produzida. Temos um problema, porque o homem fala: o que eu vou fazer com tanta riqueza assim? Olha que problema maravilhoso, né? Ele acha aqui, pelo menos. Ele faz um plano, ele fala assim: já sei o que eu vou fazer, eu vou derrubar as coisas, vou construir maiores, e eu vou conseguir armazenar. E ele tem um plano futuro também, que é gozar a vida com tudo aquilo que ele juntou. Ele falou: ô vida, agora você está tranquila, né? Você pode gozar agora futuramente, porque você tem para muitos anos. Só que aí Deus vem falar assim que ele é louco, porque toda aquela riqueza será deixada para trás, ele não vai conseguir levar. E aí Jesus Cristo vem e no final ele dá um provérbio também geral. Ok? Então, vamos iniciar com um diálogo aqui. Em Lucas 12, 13, se você acompanhar o texto, há um clamor por justiça. Imagine Jesus Cristo ouvindo alguém clamando por justiça. O justo juiz ouvindo alguém falando assim: Rabi, ou quer dizer mestre, né? Na etimologia da palavra fala que Rabi significa mestre. Mestre, julga aqui a minha causa. Eu tenho uma herança que meu pai deixou. E eu quero dividir essa herança, eu quero a minha parte. Fala para o meu irmão fazer isso. Os mestres naquele tempo, eles eram tidos como juízes mesmo, pessoas que julgavam as coisas naquele período. Então ele faz um clamor por Jesus Cristo, porque tem em Jesus Cristo um verdadeiro mestre, uma pessoa que sabe julgar bem as coisas. E ali ele faz esse clamor por justiça, pedindo para que Jesus Cristo julgue essa causa. Só que baseado em que justiça? Qual é a justiça que esse homem está baseado? Justiça dele própria, justiça dos homens? Qual é a justiça para a qual ele clama? Porque Jesus Cristo leva ele a pensar de outra forma. Mas você vê também que ele faz uma ordem para Jesus. Na NVT, se eu não me engano, na NVT e na NTLH, essa passagem, o versículo 13, no capítulo 12, está um pouco mais amenizada. Tem um por favor lá, que seria mais apropriado para falar com Jesus. Nas versões mais antigas, e aí eu optei por essa, ele dá uma ordem, ordena que ele faça isso. Eu já julguei. A minha opinião sobre esta causa já está julgada. Ele deve dividir a herança comigo. E ele ordena que Jesus Cristo faça isso. Que Jesus Cristo apenas seja um mediador nessa história. Que faça aquilo que ele entende que é certo na questão. Muitos de nós, muitas vezes, buscamos Jesus Cristo para julgar causas que nós já julgamos como certo. E fala: Deus, entra em justiça nisso. Mas tome muitas vezes cuidado com a autocrítica que você tem que fazer com aquilo que é justo para você. Porque nós temos a tendência de favorecer o nosso lado, não temos? De olhar as coisas com a nossa justiça, da nossa forma e com a nossa balança e fala que aquilo lá é justo. Muitas vezes é justo só para você, mas não é justo para as outras pessoas também. Só que Jesus Cristo era de se esperar que o Deus de toda a justiça, e vê um clamor pedindo por justiça, desse uma palavra branda naquele momento. Que Jesus Cristo falasse algo confortável para aquele homem que estava pedindo a justiça. Porque quando tem uma herança, ela tem que ser dividida entre os filhos. Então, diante dos homens, ou na grande maioria, parecia ser justo aquilo também. Só que Jesus Cristo dá uma palavra um pouco áspera. Homem, quem me fez juiz ou repartidor entre vós? Entre vocês. Jesus Cristo tem uma outra perspectiva sobre esse pedido que o homem faz, sobre esse pedido de herança que ele faz, sobre essa repartição que ele faz. O homem, naquele povo, no Oriente ali, até em livros árabes, quando fala o homem, é uma exortação, é um sentido de estou chamando a sua atenção. Homem significa, opa, alto lá, olha o que você está me pedindo. Só que fica estranho o pedido do clamor para dividir a herança e Jesus Cristo chamar a atenção dele na sequência. E ele fala: quem me fez juiz ou repartidor entre vós? Aqui nós temos um grande ponto na parábola, antes de começar a parábola. Jesus Cristo, no Evangelho de Tomé, que não está na nossa Bíblia, no cânon bíblico, né? Ele é um livro apócrifo, é um pseudo nome também, porque não foi Tomé que escreveu, mas no livro de Tomé, no Evangelho de Tomé, essa mesma parábola é contada. E essa mesma história, esse mesmo diálogo também é descrito lá. E no final Jesus Cristo termina essa parábola dizendo, virando para os discípulos e fala: eu sou repartidor? Eu sou isso? Era uma pergunta retórica.
Porque Jesus Cristo não veio para separar, para repartir. Jesus Cristo veio para juntar. Jesus é reconciliador. Reconciliador entre as pessoas. Aqui, Jesus Cristo já está levando o pedido dele para uma outra esfera. Jesus Cristo veio para juntar irmãos, veio para juntar famílias, veio para juntar pessoas que estão brigadas. Jesus Cristo é reconciliador. Ele veio para reconciliar. E principalmente veio para reconciliar eu e você a Deus. Então ele leva para uma outra perspectiva e aí ele começa a dar o primeiro provérbio, o provérbio geral. E quando ele falou ali vós, ele não estava falando, só voltar aqui, ó, quando ele fala entre vós, muitas pessoas perguntavam, será que ele está falando entre a pessoa que clamou e o irmão dele, só entre os dois? Não, mas os estudiosos dizem ali que nesse momento que ele fala, quem me fez repartidor entre vocês? Aí ele fala para toda a multidão e ele fala para nós, quem me fez repartidor entre vocês? Eu sou reconciliador entre vocês. E aí ele fala para toda a multidão. E aqui, novamente, ele volta e dá um provérbio para toda a multidão. Pois a vida de uma pessoa não consiste na abundância de suas posses. E quando ele fala vida aqui, é mais do que vida física. É vida como um todo, é a vida plena da pessoa. Ele falou assim, você não terá mais vida por ter mais posse. Não é isso que consiste a vida de uma pessoa. Não é por ter mais coisas que a gente tem mais vida. E muitas vezes a gente pensa isso. E quanto mais coisas eu tiver, mais vida plena eu vou alcançar. Só que o ensino de Jesus Cristo para aquele homem, para aquela multidão que escutava, é o oposto. Cuidado com o desejo insaciável. Vai em Eclesiastes 5:10, para você ver isso sobre a perspectiva do Antigo Testamento. Eclesiastes 5:10. Já era um tema conhecido daquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus. Eclesiastes já tinha falado sobre isso. Salmo 49 também já tinha falado sobre isso, então não era estranho esse assunto que Jesus queria se entrar. Em Eclesiastes 5, capítulo 5, versículo 10, diz assim, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus sentimentos. Isso também não faz sentido. O desejo insaciável faz com que você nunca fique satisfeito. E ao nunca ficar satisfeito, a sua vida não entra na abundância que o dinheiro promete te dar. Porque você nunca falará que está bom ou está satisfeito. Porque quem ama o dinheiro sempre vai querer um pouquinho mais. Então nunca vai chegar lá. E Jesus Cristo leva sobre essa perspectiva. E aí ele entra na parábola propriamente dita. E havia um certo homem rico, cuja terra produzia abundantemente. O que esse homem era? Rico. Esse homem já era rico. A parábola não ensina para nós como que ele adquiriu aquela riqueza. Mas já fala que ele era rico. Só que além de ser rico, acontece uma coisa com ele. A terra que ele trabalha, ali na agricultura, começa a produzir abundantemente. O homem já é rico. E a terra dele começa a produzir ainda mais riqueza. Aqui, você dá uma olhada, este homem adquiriu um problema, então. É o problema da superabundância da riqueza. Esse homem rico, ele já tem celeiros grandes, porque ele quer fazer outros maiores, mas ele já tem celeiros grandes. E a terra dele começa a produzir abundantemente. Mas o pensamento dele começa a ficar assim, e dá numa linguagem de passado contínuo, que ele vem pensando, o que eu vou fazer com toda essa riqueza? O que farei? Pois não tenho onde armazenar as minhas colheitas. Note que ele vai usar muito essa coisa de minhas colheitas. Ele vê uma prosperidade chegando, ele já é rico e não vem uma palavra de gratidão. Não vem uma ideia assim, nossa, que dádiva eu acabei de receber.
Não sou eu que estou conseguindo fazer com que a terra produza mais. Isso é dádiva de Deus, é graça de Deus. Porque Deus está nessa história também. Então ele era conhecedor disso. E ele não tem uma palavra de agradecimento a Deus. Ele chama de minhas colheitas quando a coisa vem. Fecha um contrato, consegue um novo cliente, você consegue uma nova venda, você começou a se dar bem do negócio e você começa a acreditar que é por causa dos seus esforços, que aquilo lá é teu. Aqui é um exemplo de como não fazer quando Deus te prospera. Ele dá uma lição para nós de como não devemos agir quando Deus nos abençoa. A abundância de Deus vem para esse homem e ele fala assim, o que eu faço com tudo isso? O que eu faço com essas minhas coisas? E não vem na mente deste homem uma palavra de agradecimento. E aí ele chega num plano que ele vai fazer no presente. Já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e eu vou edificar outros maiores. Ou seja, ele já tinha celeiros, estava no plural. Ele já tinha muita coisa, porque ele era realmente rico. Só que ele falou assim, o que eu faço com tudo isso? Eu vou aumentar tudo que eu tenho agora. E aí eu vou armazenar todo o meu cereal e os meus bens. Só que quem tinha dado cereal para ele? A terra que estava produzindo abundantemente. Era a terra que estava dando. Você vê que ele tem uma conversa aqui bem isolada, o que eu vou fazer, o que eu faço. Você vê um ego, uma pessoa que vive apenas para ele mesmo, um pensamento apenas isolado nele mesmo. O que eu faço? A linguagem derrubarei e edificarei é uma linguagem de Antigo Testamento. Os profetas usavam muito isso. Deus derrubará, Deus edificará, só que ele pega essa linguagem e empobrece, mostrando quanto o homem consegue pegar palavras gloriosas e transformar em ego, em puro ego. Eu vou derrubar e eu vou edificar. E eu vou guardar o que é meu. Quem ama o dinheiro jamais se farta dele. Temos que tomar muito cuidado. E o plano futuro dele, só faltava uma coisa para ele tomar todas as posses sobre ele, né? Para ele ter tudo, ele fala assim, e eu direi a minha alma. Até a alma ele julgava que era dele. Eu vou falar a minha alma. Descansa, come, bebe e diverte-se. Sabe o que é o mais triste daqui? Tem algum problema fazer isso? Vocês acham que tem algum problema? Comer, beber e se divertir com tudo aquilo que você tem? O problema aqui é que é muito triste. Ele está sozinho. Ele está falando apenas com ele mesmo. Quando ele fala alma, ele está falando com o centro da vida dele. Está falando apenas com o corpo dele. Ele está falando com todos os pensamentos dele. Ele de fato acredita que a riqueza qual ele tem agora e qual ele possui, que ele está armazenando, de fato vai dar plenitude de vida a ele. Ele realmente acredita nisso. Por isso que ele fala com a alma dele. Ele acredita nisso. Ah, agora sim eu posso ser feliz. Agora sim, com mais riquezas eu serei feliz. Quanto mais eu acumulo, mais feliz eu sou. Olha, alma, descansa. Agora sim, você tem bens para toda a sua vida. Come, bebe e diverte-se. Mais para frente, tem uma parábola em Lucas mesmo, que uma mulher perdeu uma dracma, uma moeda. E é muito interessante, se você comparar com esse diálogo com o que acontece com essa mulher. Fala que essa mulher, ao perder a dracma, ela começa a vasculhar a casa e começa a varrer a casa e olhar debaixo dos móveis para achar aquela moeda dela. Quando ela acha uma moedinha, quando ela acha a moeda dela, ela sabe o que ela faz? Ela chama a família, chama as vizinhas para comemorar com ela. Olha, eu perdi a dracma e achei. Ela compartilha aquela alegria com outras pessoas e como é gostoso ter alguma coisa para compartilhar com as pessoas. Só que esse homem está completamente sozinho. Cadê a família? Cadê os amigos? Cadê as pessoas? Tem riqueza que te afasta das pessoas porque você só imagina. Muitas pessoas ricas passam por esse problema. As pessoas só vêm para mim por causa que tem interesse. As pessoas só se aproximam de mim por causa do interesse.
Aí você vê muitas vezes um Neymar, um Ronaldinho, tantas outras pessoas aí. Aí você pergunta, será que eles têm amigo verdadeiro? Será? Será que quando prospera você fala, agora que eu estou bem, todo mundo quer ser meu amigo? Esse homem também já tinha colocado toda a carapuça. E todo mundo está afastado, porque por mais que as pessoas não queiram, todo mundo tem uma família, não tem? Todo mundo tem um pai, tem uma mãe. Mas cadê? Aquela mulher da dracma chamou as vizinhas e familiares para comemorar com ela. Ele está cheio, ele já é rico, os armazéns dele estão lotados, mas ele não tem ninguém para falar com ele ou para se alegrar com ele. Ele diz para consigo mesmo, apenas sozinho, alegra-te, alma. E ele tenta se alegrar somente em si mesmo e em sua riqueza. A riqueza que é para si mesmo, que é apenas para alimentar o nosso próprio ego, para se mostrar, é a pior riqueza que tem. Ela te deixa sozinho. E muitas pessoas que, quando aumentam suas condições, sabem, nunca se sentiram tão sozinhas. E aí vem a grande realidade que nenhum de nós, neste local, vai fugir. A morte. Mas Deus lhe disse, louco, esta noite a tua alma te será requerida, e o que preparastes, de quem será? Você vê a pergunta de Deus, que Deus não falou assim, por que você não deu aos pobres? Por que você não compartilhou com a sua família? Deus não fala isso, o homem já estava muito preparado para isso. Ele já tinha resposta para essas coisas. A vida dele estava sendo construída para acumular apenas para ele. Deus faz uma pergunta para ele pensar. Tudo isso que você fez, para quem vai ficar? Ou você não sabia que você não leva nada daqui? Vai em Salmos 49, olha isso. É um dos salmos mais tristes que tem na Bíblia. Geralmente os salmos terminam com uma palavra de esperança. Eu não vou ler o final, mas eu vou ler a partir do versículo... Salmos 49, versículo 17. Ah, não, versículo 16. Todos acharam? Acompanhem comigo. Não se aborreça quando alguém se enriquecer, ou se enriquece, e aumenta o luxo da sua casa. Versículo 17. Pois nada levará consigo quando morrer, e não descerá com ele o seu esplendor. Versículo 18. Embora em vida ele se parabenize, todos os elogiam, pois você está prosperando. Ele se juntará aos seus antepassados, que nunca mais verão a luz. O povo que estava vendo Jesus Cristo contar essa parábola já conhecia esse salmo. Sabia que a vida não consiste destas coisas. Só que havia um homem gritando ali por clamor e que queria isso. E ele Jesus está levando a pessoa para pensar numa outra perspectiva, porque tem uma riqueza que o homem está pedindo, que é muito maior do que a herança que o pai deixou, e o homem não está levando aquilo em consideração, e Jesus Cristo faz ele pensar em tudo isso. E aí Jesus coloca na parábola, Deus falando que aquilo é uma loucura. E essa palavra louca, ela tem 4 formas na Bíblia de ser dita. Nesta daqui, o louco é uma pessoa insensata, sem mente. Você não pensa. Como é que você pode pensar desta forma, de ficar acumulando riquezas apenas para você? Isso é uma pessoa sem mente. É essa palavra louco que está sendo usada aqui. Uma pessoa sem mente. A tua alma será requerida. Sabe por quê? Porque aquele homem gritou para a sua alma, minha alma, descansa, come. Você não sabe que a tua alma é um empréstimo. Requerida é o pedido de uma devolução de um empréstimo. Deus emprestou o fôlego de vida a você. É Ele quem tem controle sobre quantas vezes você vai respirar nessa vida aqui. E é Ele que um dia vai falar assim, eu quero a minha alma de volta. A alma vai ser requerida como pedido de um empréstimo. A alma é minha e não é sua. Nem a alma que o homem pensava que ele tinha era dele. Nada é dele. Nem a alma que está dentro dele. Deus falou assim, eu quero a minha alma de volta. E aí Jesus Cristo termina com um provérbio geral novamente. Assim é aquele que entesoura para si mesmo
e não está reunindo riquezas para Deus. Longe de parecer que nós podemos acrescentar alguma coisa à perfeição de Deus, porque Deus já tem tudo. O enriquecendo para com Deus é quando você enriquece apenas para si mesmo e apenas para o seu ego, para o nosso próprio ego, só que a gente não usa as riquezas da forma que Deus quer. Não tinha ninguém para se alegrar com este homem. Não tinha nenhum familiar para estar com ele. Ele era rico apenas para o próprio ego dele, e até o próprio ego dele não ia ter nada, porque ele ia morrer e não ia levar absolutamente nada. Ser rico para com Deus era estar em Deus e fazer com dinheiro, ou fazer com as suas posses, fazer com a sua vida aquilo que Deus quer. O verdadeiro rico entre nós é aquele que vive da forma que Deus quer. E quando você vive da forma que Deus quer, aí nós podemos dizer, você é próspero. Salmo 1 vai dizer que ali é o homem que é próspero, o homem que se alegra na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Vou contar uma história para terminar. É um poema. É um poema, não é aquele rimado, né? É um poema de 1973. Ele fala sobre ressurreição. Um pai, tem muito a ver com essa história, um pai deixa uma herança e existia 2 filhos. O filho tinha um filho muito rico, extremamente rico, mas ele não tinha filhos. O outro filho, porém, era pobre, mas tinha muitos filhos. Tinha filhos em abundância, filhos e filhas. Quando o pai morreu, ele dividiu a terra e deixou lá os filhos. O rico pensou, eles enterraram o pai com toda a dignidade e à noite o filho pensou, não está certo, não é justo o que meu pai fez. O meu irmão, ele é pobre, cheio de filhos, depende de Deus para comer todos os dias, não sabe o que vai comer no dia seguinte, e meu pai deixou metade da terra para mim, que já sou rico, já tenho tanto. Ele falou, já sei o que eu vou fazer. Eu vou até a marcação da terra e vou reduzir o tamanho da minha terra. E aí eu não faço isso para ninguém ver, para não deixar meu irmão envergonhado. E naquela noite ele dormiu tranquilo e suave, esse irmão. Nesse inteirinho, o outro irmão também, que era pobre, disse, não é justo o que meu pai fez. Eu tenho filhos e filhas. Sou extremamente abençoado por Deus. Na minha velhice, eu terei minhas filhas e meus filhos para me consolar. O meu irmão é tão pobre que não tem filhos. E não terá ninguém que o console em sua velhice. Já sei o que eu vou fazer. Talvez o pedaço de terra que meu pai me deixou, se eu acrescentar para ele, talvez isso lhe seja de alguma forma um consolo em sua velhice e em sua vida. Já sei o que eu vou fazer. Vou até a marcação da terra e vou reduzir o tamanho da terra para que ele fique com o maior pedaço. Esse homem também dormiu tranquilo e sossegado. No outro dia, antes do nascer do sol, os 2 irmãos saíram ao mesmo tempo, sem saber, e se encontraram na divisa da terra. Os 2 se abraçaram e choraram. E diz o poema, ali nasceu a cidade de Jerusalém. A riqueza nossa não consiste nos bens, como Jesus Cristo, mas na nossa união. Esteja próximo de sua família. Use todos os recursos e tudo que for necessário para juntar e reconciliar pessoas, não para dividir pessoas. Não coloque o seu coração na riqueza, que é, no dinheiro, que é a raiz de todos os males, mas use tudo em sua vida e todos os recursos para se unir cada vez mais. Amém? Vamos orar. Deus eterno, glórias ao teu maravilhoso nome. Que o Senhor nos ensine a sermos unidos, Pai. Nos ensina, Senhor Deus, a usar todos os recursos que o Senhor dá em nossas mãos, porque tudo vem das tuas mãos. Não digo o nosso próprio braço e pelas nossas próprias forças é que conquistamos as coisas, Pai, mas digamos que é o Senhor que faz prosperar. É pela tua força que adquirimos riquezas, Pai. É pela tua graça que vem a abundância e o pão que está hoje, Pai. Então façamos isso para a glória do teu nome, para não ficarmos presos a estas coisas, mas sermos generosos. Abra o nosso coração para a generosidade, Pai, para a união, para estar perto de famílias, familiares e amigos. Que o teu nome seja glorificado com esta palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.